Estamos aqui todos reunidos para falar do GP de Jeddah, mas antes de começar o vídeo eu vou apresentar cada um que está aqui, porque eu não sou mal educado. Primeiramente, eu sou Fernando Campo Grande, como você já conhece, eu sou sócio fundador do site colmeia.net. Ao meu lado aqui, igual na tribuna da CNN, está o Marcelão, que esteve comigo no primeiro áudio. Fala aí, Marcelo. Fala aí, gente, boa noite. Meu nome é Marcelo, faço também parte do Colmeia, entendeu? E estou aqui para falar mais um pouquinho sobre Fórmula 1 hoje. E hoje nós temos olha, eu já ia falar um condenado, olha só, eu já estou pensando na nossa disputa lá no videogame. Temos um convidado ilustre do site Multiverso Mais, e ele esteve também presente na cobertura do Rock in Rio. Ninguém mais, ninguém menos do que o grande Davizão, de Copacabana, o terror das novinhas. Davi. Opa, e aí, pessoal? Eu faço parte do Multiverso Mais, fundador também, junto com a Aninha. Estou aqui para falar sobre a corrida de Jeddah, junto com o Fernando. E é isso. Bom, vamos começar pela pista, né? Essa pista que está aqui atrás de mim um pouquinho, né? Só para vocês verem, que é um misto Visual bonito. Não é? É um misto de Mônaco com Singapura, com alta velocidade, com pista extremamente estreita. E eu estou falando um pouquinho de propriedade, né, Davi? Porque a gente jogou nessa pista no Fórmula 1 2022, inclusive um excelente jogo, e a gente levou uma coça, mas não foi dos outros pilotos, foi da própria pista, porque é uma pista que ela chega a ser pior do que Mônaco, na minha opinião, porque ela é veloz. E nela, se você errar a curva, meu irmão, se você passar por cima de algum chicane, o seu carro vai direto na parede e aí acaba a sua corrida. Você concorda comigo, Davizão? Sim, tem ali umas curvas muito chatas, né? Ali a da linha de chegada, que simplesmente é um hairpin, assim, do nada, que você chega, tipo, 300 km por hora, tem um hairpin ali, que você tem que fazer ali, errou o freio, acidente, né? Inclusive na corrida real, sempre tem Stock Car ali, sempre batem. Tem também uma curva que você faz em alta velocidade, putz, eu não sei nem onde é. Mas tem um monte de curva em alta velocidade que são a cara do acidente. E não apenas isso, quando você sai dos boxes, eu tenho a impressão de que eu saio rezando, porque se vier outro carro junto comigo na saída do box, é acidente na certa. É aquele tipo de pista que você não sabe se você acelera, se você freia, se você reza, se você fecha o olho, se você ultrapassa. É uma pista extremamente difícil ultrapassagem, não é fácil. E o desgaste de pneus, eu acho que é um dos mais altos da Fórmula 1, tanto por conta da temperatura da pista, quanto por conta da pista, porque ela é uma pista de rua. E, na minha opinião, foi uma pista muito, muito, muito mal projetada. Já é o terceiro ano que ela está fazendo parte do circuito da Fórmula 1 e todo ano tem uma grande obra. Mas agora vamos focar na corrida. Que corrida foi essa, senhores? Eu vou deixar agora o Marcelão falar, porque o Marcelão tem um dom da palavra, jornalista aqui. Vai com a tua, Marcelo. Então, só fazendo um comentário antes sobre a jogabilidade dos jogos de Fórmula 1. O último que eu joguei foi em 2020, já falei isso com você, e a jogabilidade era muito difícil em pistas abertas. Imagina num circuito estreito como esse circuito de Jeddah no Fórmula 1 2023, que tá, tipo assim, muito com a jogabilidade muito mais real do que provavelmente está o 20. Então, eu imagino que vocês passam. Falando um pouquinho... Até você jogar, você não imagina, mas fala. Falando um pouquinho sobre o circuito de Jeddah na Arábia Saudita, é importante a gente falar que a Fórmula 1 começou num ritmo esse ano, gente, muito diferente do ritmo que a gente está acostumado. Começou bem acelerado, entendeu? A gente tem muitas equipes disputando ali os pódios, essas últimas posições dos pódios, entendeu? E nessa corrida não foi diferente. Entendeu? Teve até aí uma tentativa de tapetão, mas que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que não se concretizou. Entendeu? É uma pista difícil, é uma pista onde o controle do piloto tem que ser muito maior, e a gente viu isso na corrida, entendeu? Mas foi uma pista que, mais uma vez, auxiliou, ajudou a Red Bull a ampliar ainda mais seu império de vitória e seu império de sucesso na Fórmula 1. Eu acho que desde 2021 a Red Bull tem mostrado sua hegemonia, né, como a equipe a ser batida, mas eu acho que nesse campeonato, nessas duas primeiras corridas, isso está absurdamente ridículo, né? É basicamente um campeonato para eles, entre eles dois, é outro ponto que a gente vai comentar, e o restante, né? Mas eu gostaria até de puxar para a conversa aqui o Davizão,
Porque, cara, onde a gente iria imaginar que a Aston Martin, que é uma fabricante de carro, fabricante de motores, usando o motor da Mercedes, consegue ser melhor que a Mercedes? Davi, o que você tem para falar sobre isso? Porque, para mim, não faz o menor sentido, mas eu acho que você vai dar uma explicação sensacional. Eu acho que eles sabem mexer, né, inovar ali, muito mais do que a Mercedes. Eles, nas outras categorias também, eles sempre estão ali no topo. Então, esse crescimento que eles têm de outras categorias carrega bastante para a Fórmula 1. E é só você ver que eles, tendo esse conhecimento, eles mandaram o Russell parar a corrida, né? Enfim, ali no início ainda, foi o que fez mudar toda como a corrida estava andando ali. Eles falaram, pô, o motor estava dando problema, vamos parar. Enquanto a Red Bull, o Pérez estava falando que o carro estava estranho, o Verstappen falando que o carro estava estranho, e eles falam, não, continua, tá tudo bem. Então, acho que esse conhecimento de outras corridas ajuda bastante, assim, a manter o carro, a trazer tecnologias novas para os carros, e etc. Eu continuo achando que é uma situação bem esquisita, porque geralmente a equipe B costuma ter um rendimento menor do que a equipe A. E o que está acontecendo nesse campeonato é algo que eu nunca vi em todos esses anos que eu acompanho a Fórmula 1, de uma equipe B superar a equipe A. Eu acho que deve ter algum problema de aerodinâmica. Não acho que o carro da Mercedes seja um carro ruim, mas eu acho que mais uma vez ele foi mal projetado. E antes de passar a palavra para o Marcelão, que eu tenho certeza que ele tem coisas a falar, porque a gente vai falar da entidade Fernando Alonso, a Aston Martin é aquele carro do 007, tá? Só para vocês que gostam de cultura pop, assim como eu, o Aston Martin é justamente o carro que o 007 mais dirigiu, entendeu? E é isso. Marcelão, o que você tem para falar? Um dos carros mais cobiçados do mundo, o Aston Martin do 007. É verdade. Gente, eu acho que o Davi foi muito certeiro quando ele disse que é um trabalho muito de excelência que a Red Bull faz para ela continuar andando na frente. Os mecânicos, os engenheiros da Red Bull, eles estão numa batida há muitos anos já e eles têm um nível de excelência muito grande. Então, vai ser muito difícil que a Red Bull, com bons pilotos, sair dessa posição. Entendeu? A única chance que a gente tem de ver são as outras equipes se aplicando mais para conseguirem cutucar a Red Bull de alguma forma. É o que está acontecendo com a Aston Martin, na verdade. Entendeu? Isso que você falou, Fernando, é muito curioso no sentido de que como que a Mercedes está andando atrás com o seu motor que deveria ser o principal de uma Aston Martin com um motor Mercedes que é um motor, tipo, como se fosse um motor auxiliar. Tipo, a gente está te dando o que a gente já usou. A gente já fez sucesso e a Mercedes não está conseguindo ter sucesso. Eu acho que até a Mercedes, eu não digo Ferrari, mas eu acho que até a Mercedes se acertar, eu acho que a Aston Martin vai continuar andando na frente. O Alonso é um piloto mega experiente, entendeu? Ele está muito à frente do companheiro de equipe dele, que é o Lance Stroll. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é o Lance Stroll. Ele está muito à frente do piloto que corre com ele. É um cara que sabe correr. Não é nenhuma. O que, só abrindo parênteses, estar à frente do Lance Stroll também não quer dizer grande coisa, porque todo mundo sabe que o Lance Stroll só está na Fórmula 1 porque o pai dele é o dono da equipe. Ponto. Falei. Dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então, acho que o Alonso ainda tem muito que aproveitar. Eu ainda acho que ele vai conseguir beliscar ainda, por toda a experiência do Alonso, uma primeira posição. Até esses carros virem com todas as modificações, eu acho que o Alonso ainda vai continuar andando na frente e ainda vai dar muito trabalho para Mercedes e Ferrari. E também para Red Bull. Sabe uma coisa engraçada? Quando eu estava vendo a corrida, quando o Alonso foi e assumiu a primeira posição, a história do Alonso nesse campeonato parece muito a história do Rocky Balboa. Porque ele já lutou no passado, ficou um tempo afastado dos rings, né, durante um dos filmes, e ele, quando ele decide voltar, ele volta para se tornar o campeão. E assim, eu acho que esse ano, se as coisas continuarem da forma como está caminhando, eu acho que o Alonso tem chance de disputar o campeonato com o Verstappen e o Pérez, ainda que a Red Bull, nessas duas primeiras corridas, tenha mostrado um motor muito superior, mas a gente sempre sabe que quando a Fórmula 1 vai para a Europa, ou ela volta para a Europa, geralmente as equipes têm uma melhoria nos motores, até porque eles começaram as corridas bem longe, né? Então, assim, começou lá no Bahrein, foi para Jeddah, agora está indo para a Austrália, que nessa madrugada do próximo final de semana. Quando eles voltam para a Europa, eu acho que pela proximidade da oficina deles, eles têm uma possibilidade de melhoria.
E não só isso, como eu acho que não só o Alonso ele tem chance, como ele vai ter muita torcida, cara. Acho que muita gente gosta de ver o Alonso, um piloto da velha guarda aí da Fórmula 1, correndo tão bem, correndo na frente, entendeu? Agora uma pergunta que eu vou deixar para vocês dois. O que vocês acham que acontece com a Ferrari? Assim, eu estou usando essa camisa hoje porque, sim, eu gosto da Ferrari, assim, gosto, enfim, fazer o quê? Desde pequenininho, carinho vermelhinho. Mas eu não sei o que acontece com a equipe, porque de uns tempos para cá, por mais que eles tenham um carro bom, eles conseguem fazer cagada. Tipo, tem a abertura da Fórmula 1, que é bem dinâmica e tudo mais, só que tem o Leclerc, ele já começa assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, não sei se vocês perceberam. O que vocês acham que está acontecendo lá? Davi? Espírito de piloto anda à sombra aí a Ferrari, né? Com suas decisões totalmente ruins todos os momentos. Então acho que ainda está assombrando um pouquinho a Ferrari aí. Eu acho que o Leclerc especificamente se deu um pouco mal nessa corrida, porque eles não esperavam aquele safety car, né? E, enfim, ele foi para os boxes antes, então ele não pôde se aproveitar dos boxes igual todo mundo pôde. Acho que isso acabou deixando ele um pouco para trás. Eu acho assim, o Leclerc e Sainz são bons pilotos, entendeu? Mas enquanto a Ferrari não acertar esse carro, cara, eu sou torcedor da Ferrari, eu torço para os pilotos brasileiros, mas eu sempre fui Ferrari. Eu sempre gostei, sempre vi a Ferrari brilhar. Então, ver a Ferrari nessa condição, para mim, é muito. É triste, é desgastante. Lógico que não faz a Fórmula 1 perder o brilho, eu acho que competitividade, que é o que a Fórmula 1 sempre vai precisar, mas a gente quer ver as equipes que a gente gosta sempre andando na frente. Já não basta a McLaren e a Williams estarem brigando ali para ver qual vai ser a pior, entendeu? Então... A McLaren dá vontade de chorar, cara. E além da McLaren dar vontade de chorar, um piloto que surpreendeu no último campeonato, mas está decepcionando nessa, é o Bottas, né? Porque o Bottas estava ali sempre figurando entre sexto, oitavo, né? Chegou até em quarto em algumas corridas na temporada passada, e agora ele está brigando sozinho lá no final. Um ano atrás eu tive uma conversa com você e você me falou, o Bottas não é isso tudo, ele só tinha um bom carro. E hoje se prova isso pelo que está acontecendo. Aquele famoso eu avisei, né? Eu só queria puxar esse assunto, porque eu falei isso no campeonato passado, e o pessoal, não, que o Bottas melhorou. Eu falei, cara, o Bottas, ele pegou uma Mercedes, na época que a Mercedes era Mercedes, e ele andou em 14º. Aquilo ali é imperdoável. Todo mundo fala assim, vambora, Bottas, bota suas botas e vamos, bora! Jesus! Falando nisso, né, outra equipe que parece que não está se acertando, ou está se acertando, mas não está tendo tanta sorte assim, é a própria Mercedes, né? Eu iniciei esse vídeo falando sobre que eu nunca vi isso acontecer, mas é um pouco triste, porque a gente vê que o carro tem potência. Ele não é um carro que, como na temporada passada, foi um desastre total. Mas a gente sabe, dá para ver que em alguns momentos ele tem uma certa potência, mas ele não consegue evoluir a ponto de ser uma ameaça. Nem para a Red Bull, porque quase ninguém consegue, mas ele está perdendo para Aston Martin, cara. Assim, será que a Mercedes errou de novo na engenharia do carro, na aerodinâmica do carro? Não é possível. Cara, sendo bem sincero, eu acho que o problema da Mercedes hoje, na verdade, é que eles erraram alguma coisa no carro. Eu não acho que seja aerodinâmica, eu acho que tem algum problema com esses carros. O que mais me entristece, na verdade, não é mesmo nem a posição da Mercedes nessas corridas. O que mais me entristece é ver especialistas e conhecedores da Fórmula 1 falando que o Hamilton não é um grande piloto e que agora está se vendo isso. Cara, não é assim que funciona. O Hamilton é um cara que ele é multicampeão e a Mercedes está passando por um período ruim e é por isso que o Hamilton está passando por um período ruim também. Mas eu acho o Hamilton um baita piloto, entendeu? O fato do Russell estar andando na frente deles é só uma questão que eu acho que o carro do Russell está um pouco melhor, levemente melhor do que o carro do Hamilton, mas eu acho que isso não se aplica. O Hamilton é um grande piloto, eu acho que quando a Mercedes voltar com tudo, a Mercedes também vai disputar as primeiras posições. Tanto que o Hamilton terminou essa corrida na frente do Russell, não foi? O que eu acredito que acontece é o seguinte, eu acho que o Hamilton está sofrendo o que todos os grandes campeões sofreram em algum momento da vida deles.
quando eles começam a perder o rendimento, ou quando o carro não começa a apresentar aquilo que ele sempre apresentou, eles começam a ter o ataque dos haters que eles sempre tiveram, mas eles sempre calaram por conta da performance dele. Eu lembro muito bem que quando o Michael Schumacher saiu da Fórmula 1 e ele voltou, inclusive, na própria Mercedes, que ele não conseguia performar, muita gente apontava, e com razão, que algumas vezes ele era favorecido pelo jogo de equipe da Ferrari, tentando diminuir que ele foi 7 vezes campeão. Mas, Davi, que está jogando comigo o jogo da Fórmula 1, cara, você ser campeão da Fórmula 1, agora que eu estou tendo a magnitude do que é, porque a galera pensa que de esportes, do mais de videogame, que é só sentar, jogar, não. Eu e Davi, antes de começar qualquer corrida, a gente passa por todos aqueles treinamentos. O treinamento 1, como é que é Davi, me ajuda aí. A sessão de treino. A sessão de treino 1, a sessão de treino 2, a sessão de treino 3, depois que a gente corre, não é? Porque tem algumas pistas que a gente não conhece. E é muito difícil, é muito treino, é muito tempo você na pista, você tem que desenvolver as peças que o jogo apresenta. E assim, por mais que você se dê bem nos treinos, por mais que você conheça a pista, quando a corrida começa, não é, Davi? 1000 coisas podem acontecer. Você errar o traçado e você ser ultrapassado, não conseguir mais ultrapassar ninguém, você botar o pneu errado, ter um amiguinho seu que vai te dar uma porrada nas costas, assim, o seu carro sai, né, Davi? Assim, acontece, né? É raro, mas acontece muito. E isso prejudica muito a corrida. Então, a partir do videogame, a partir do PlayStation 5, eu comecei a ver o que é a magnitude de você ser um campeão da Fórmula 1. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. E você repetir isso 7 vezes, não é... Eu acho que é aquele momento que a pessoa que não está ali, acho que não tem tanta propriedade para dizer. E acontece muito isso na Fórmula 1. O que você acha, Davi? Eu jogo no volante, né? Tipo, eu já coloquei várias voltas. Eu e o Fernando, a gente só joga, tipo, no máximo 10 voltas a corrida. Eu já joguei 60 voltas em Jeddah, aliás, eu joguei 60 voltas. E, cara, é muito cansativo. Tipo, tem hora que você fica, putz, é complicado. Tipo, tem que segurar minha posição, tem que correr mais rápido. Imagina isso sendo um jogo, sabe? Imagina quem tá correndo ali mesmo. Tipo, deve ser bizarro você fazer isso para ser campeão 7 vezes. Pô, não é tipo, putz, dei sorte, sabe? O dia inteiro era ruim. Nossa, sabe? É empenho, é empenho. Sim, é empenho, é o desgaste, como você mesmo falou, tem condições de pista, tem chuva, tem o seu psicológico. Acho que o Hamilton, durante os 7 campeonatos dele, tirando que antes de ele ser os 7 vezes campeão, ele perdeu vários campeonatos, ele foi desacreditado várias vezes. Teve a questão racial, que acompanhou o Hamilton durante um bom tempo. Não só a questão racial, teve a questão social também, porque o Hamilton não veio de família rica, ele veio, acho que, da classe média da Inglaterra. E a gente sabe como a mídia inglesa é cruel. Para quem assistiu o documentário do príncipe lá que largou. Ai, caramba, qual é o nome dele? Não, Williams, não. Harry. Isso, do príncipe Harry. E a gente viu como a mídia britânica ela é cruel. Ela não apenas tem a mídia que propaga as notícias, mas tem a mídia sensacionalista que ela pode acabar com uma pessoa. E eu tenho certeza que o Hamilton passou por isso. E isso mexe com o psicológico de qualquer um. E a gente está falando de pilotos, né, que dirigem um carro a mais de 300 km por hora, que você tem que estar totalmente focado naquilo ali. Teve separação de relacionamento, teve o problema que ele teve com o pai dele, e mesmo assim ele continuou mantendo a performance dele muito alta. Eu vi recentemente que, desde que ele começou até agora, a média de vitória deles era a cada 3 corridas ele vencia, e teve campeonatos que ele venceu quase tudo. Então é muito complicado a pessoa que não está vivendo tudo isso criticar. Eu acho isso, entendeu? É importante falar disso do Hamilton, porque eu acho que eu vejo esses comentários e eu tento não absorver, porque eu sei a capacidade do piloto que o Hamilton é. O Hamilton me ensinou a gostar dele correndo, entendeu? Agora, fazendo uma ligação muito rápida entre o Alonso e o Hamilton aqui, o Alonso chegou nessa corrida no 100º pódio dele, no 100º pódio do Alonso. Tudo bem que o Alonso ficou fora da corrida, ficou fora da Fórmula 1 durante alguns anos. O líder, e ele é o 6º piloto que tem mais pódios. O primeiro piloto que tem mais pódios na Fórmula 1, superando o Michael Schumacher, superando pilotos como Alan Prost, é o Hamilton. Ele tem mais de 190 pódios.
Então, o cara não é qualquer piloto, entendeu? Então, acho que deve se respeitar a história do Hamilton dentro da Fórmula 1 e a gente tem que também ter cuidado com o que a gente fala da Mercedes, porque a gente sabe que quando for para a Europa é uma outra história. Com toda certeza. Agora, mudando um pouquinho, né, do assunto, entrando no assunto que eu queria falar bastante nessa live, a gente já está chegando no final. Como está o ambiente dentro da senhora Red Bull depois dessa corrida, né? Porque o Verstappen largou lá do lado do final do grid, ele conseguiu, os méritos dele chegar até o final, chegar próximo do Pérez, mas o Pérez que venceu a corrida. E eu senti um clima meio pesado ali dentro. A gente sabe que o clima da Red Bull normalmente já é pesado, né? Todo mundo sabe que o Ricardo está na Red Bull ali para que, se o Pérez começar a dar muito problema, eles fazem assim, ó, pronto. Inclusive, o Ricardo está gravando vários comerciais bem interessantes para a Red Bull, como se ele fosse o piloto, né? Só aí dizendo, né? O que vocês acham disso? Cara, eu acho muito engraçado, enfim, eu via e comentava como o Ricciardo era um piloto meio... Ele não é bom, sabe? Tipo, em relação a outros pilotos, aí, tipo, ele pode ser bem midiático, mas, tipo, você trocar um piloto que fica em primeiro por alguém que claramente causa muitos acidentes, que, enfim, sempre tá lá embaixo no pódio, sabe? Tipo, é uma maneira clara ali do tapetão, sabe? Essa é a minha opinião. Eu acho que a Red Bull, eu acho interessante muito a maneira que a Red Bull lida com essa rivalidade, tá? Porque se fosse em alguma outra equipe, eu acho que isso já estaria gerando uma série de matérias e escândalo. A Red Bull não. A Red Bull sabe que os pilotos dela têm essa rivalidade, inclusive o comentário que vocês fizeram antes da gente começar o vídeo. O Verstappen não falou com o Pérez depois do final da corrida, mas eles simplesmente estão, tipo assim, meus dois pilotos venceram as duas provas do ano da Fórmula 1. Então, para mim, meu amigo, é isso que eu quero competitividade e vitória. Então, eles não vão criar um grande problema, a não ser que se crie entre os pilotos um grande problema em pista, onde todo mundo possa ver. Eu acho que o clima que está dentro da Red Bull é muito parecido com um jogo chamado Grid Legends, que está para PlayStation 5, que tem uma equipe chamada Heaven alguma coisa, né? Que é a equipe vilã da equipe que a gente joga. Que tem um clima bem tenso dentro da própria equipe, que um tenta ganhar do outro e tenta ganhar de você, e é uma doideira que eles estão brigando na pista. Cada um por si. Sinceramente, como a Red Bull é uma empresa midiática, eu acho que ela ganha mais com a rivalidade deles dois do que transformar o Verstappen no tricampeão. Porque Exato. Eles podem fazer com a narrativa dos dois, é uma coisa absurda. Lembrando que o Pérez ele vem de um país chamado México, que é um dos maiores países da América Latina, e os latinos sempre movimentam muito as redes sociais. E hoje em dia, não só a Red Bull, mas quase todas as empresas que estão ligadas à Fórmula 1 precisam dos números que as redes sociais trazem, precisam da audiência, entendeu? Agora você imagina os dois brigando pelo campeonato mundial, com o Alonso ali no meio, que ele vem da Espanha, sacou? Que é outro país que é muito dentro da Europa, ele é o país latino, óbvio, mas é o país que tipo, tem uma maior paixão por isso, né? A gente vê os jogos do Real Madrid, do Barcelona, enfim, as histórias que vêm da Espanha, que é muito similar às novelas brasileiras, e eles precisam disso para a Fórmula 1 cada vez estar mais em evidência, porque nos últimos anos ela vem decaindo. E na verdade é uma coisa que, tipo assim, a gente está vendo que é um americano, né, cara? Parte do continente da América Central ali, em detrimento a tantos anos que a gente está vendo britânicos, holandeses, alemães disputando, ganhando títulos, é um mexicano, cara, é um latino ali. Então, eu acho que é importante a gente defender esse posicionamento do Pérez como um dos principais pilotos da Fórmula 1 hoje em dia. Torço por ele, torço pelo Tcheco. Entre Verstappen e o Pérez, eu vou torcer para o Pérez com certeza. Não tem nem. Sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Gente, a gente está indo para o final. Torce para o Pérez também? Oi, Sim. Davi? Pô, cara, como assim o Verstappen nem fala com o Pérez no final da corrida, sabe? Tipo, porra, tem que ter o mínimo de educação, né? Ali, sabe? Educação, sabe? É o mínimo, mas a gente está falando do Verstappen.
Galera, a gente está caminhando para o final desse vídeo. A próxima etapa é na Austrália, que costumava abrir a Fórmula 1, mas agora se tornou a terceira etapa, não sei porquê, mas enfim. Um baita circuito, um baita de um circuito extremamente veloz, que tem muitas ultrapassagens. Ele é um circuito misto, se eu não me engano, ele é parte circuito, parte rua. Isso dá um desgaste de pneu bem alto. Não costuma ter muitos acidentes. Eu tenho certeza que muito provavelmente a Red Bull vai ter muita vantagem nessa pista, porque é a cara deles. E seguido de Aston Martin, Ferrari e Mercedes. E vai ser a última corrida antes de eles voltarem para a Europa. Vai ser aquela corrida que divide quem realmente gosta da Fórmula 1 e quem só assiste por besteira. Que é uma corrida que acontece por 9 graus. Então eu vou deixar vocês aí falarem as considerações finais para a gente encerrar o vídeo aqui. Pode falar, Alexa. Eu falo, pô, não conseguiram tapetar o Alonso, entendeu? Eu mandei mensagem pro Fernando, tava assistindo. Eu falei, putz, tapetaram ele. Aí depois eu mandei mensagem feliz da vida. Não tapetaram, entendeu? A própria FIA não sabe o próprio regulamento. Complicado. Como se não tivesse acontecido antes, né? A FIA não lembrar do regulamento, me lembra uma corrida lá em Abu Dhabi em 2020. Pois é. Jogando no universo, jogando ali, que ela esqueceu que ela tem um regulamento, tudo bem. Vou falar. Marcelão? Cara, eu tô numa expectativa muito grande por esse circuito de Albert Park na Austrália, porque é um circuito muito veloz, é muito bom. Eu acho que é domínio da Red Bull total, mas eu quero ver como as equipes vão se comportar. Se vai continuar esse bololô, se o Alonso vai continuar andando na frente, eu torço muito para isso. Então, começa hoje a saga dos treinos, agora de madrugada. Eu vou tentar acompanhar hoje, vou tentar acompanhar sábado e a corrida do domingo. Vou ficar arrasado, mas para quem gosta de Fórmula 1, amigo, a gente sempre acorda para ver, a gente sempre acompanha, não tem outro. Então, estamos se caminhando para o final desse vídeo, que agora vai começar, vai na fé, que inclusive está ali atrás do monitor do Grande da Visão. Uma novela sensacional que está liderando a audiência aí da Globo, está falando sobre muita negritude, sobre muita música, e está um enredo muito bom, maravilhoso. E a gente se vê para comentar sobre o Grande Prêmio da Austrália, que eu esqueci o nome do parque, mas eu vou lembrar no próxima corrida. Davizão, você vai se juntar a gente para comentar aqui também? Se você me chamar. Seja bem-vindo, então, para o próximo vídeo. Já está convidado, inclusive, foi aniversário do Davizão, vamos bater palmas para ele. Parabéns, Davi! Parabéns, cara. Que eu esqueci, mas eu esqueci. Na verdade, eu esqueci mesmo, mas eu estou falando aqui no vídeo para ficar legal. Mas lembrou. Lembrei. E, Davizão, daqui a pouco a gente vai jogar mais Fórmula 1 para a gente, né, dar aquela... falar com propriedade, porque a gente vai jogar na pista agora. Valeu? Só espera a novela acabar. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.